Muito bem, então vamos para a palavra do Senhor. E eu queria pedir que agora você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Números, capítulo 14. Livro de Números, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 20. A Bíblia diz assim, nós vamos ler do 20 ao 25. O Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os meus sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Visto, é até aqui, é até o 24, não é? É isso aí, até o 24. Versículo 24, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém, queridos? Muito bem, você talvez saiba qual o contexto dessa palavra. Israel ficou ali no Egito mais de 400 anos, escravos lá no Egito. Mais de 400 anos eles ficaram escravos, até que o Senhor vai e liberta-os daquela opressão, daquela escravidão. Através de Moisés, Deus usa Moisés para conduzir aquele povo, e não só conduzir aquele povo para fora do cativeiro, da escravidão, mas também com um destino, um norte, uma promessa, uma terra que manaria leite e mel, uma terra boa, uma terra abençoada. E era algo novo, porque nenhum daqueles que estavam ali no Egito sabiam o que era ser livre, porque todos já nasceram escravos, mais de 400 anos estavam lá. Então Deus tira-os de lá. Você sabe dessa história, sua mamãe contava para você das pragas lá no Egito. Se você não viu, se sua mamãe não contou, talvez você viu lá no nosso irmão Edir, que fez a novelinha lá, não é? Tem toda a saída de Moisés lá do Egito. E aí eles vão em direção a essa terra boa, essa terra proveitosa. E quando eles chegam ali para entrar nessa terra, Moisés, que é o líder, ele separa um homem de cada tribo, 12 ao todo, para espiar a terra. E eles ficam 40 dias fazendo uma inspeção naquela terra, observando a terra. E quando eles voltam com um relatório, e dizendo que a terra era boa realmente, mas tinha algumas coisas que não os agradavam. Tinha ali gigantes, cidades fortificadas, exércitos bem preparados. Então Deus, ele fala nesse momento para Moisés, fala: Deus, esse povo não está legal, esse povo já me desobedeceu demais, e eu quero agora tirar a bênção deles. Na verdade eu vou permanecer com a bênção, mas esses não entrarão, porque eles não têm um coração que me agrada. Então vão fazer meia volta e voltar para morrer todos no deserto. Mas eu tenho uma palavra para Caleb, porque em Caleb eu vi um outro espírito. Caleb tem um outro espírito. Caleb entrará na terra, ele e seus descendentes herdarão a terra. E eu quero falar com você hoje a respeito de olhar, do nosso olhar. Semana passada, eu me lembro que eu falei sobre visão. Se você está ligado aí, se você assistiu o culto, semana passada eu falei sobre visão. Deus mudando a visão de Geazi, lá em 2 Reis, capítulo 6.
Foi ministrado sobre isso, visão, e hoje eu quero falar sobre olhar. Parece que é a mesma coisa, mas não é. São sinônimos, mas há diferença. O olhar é algo imediato. Eu olho, eu estou olhando aí para a câmera que está me filmando, que está transmitindo isso para você. Eu estou olhando, fisicamente eu olho, eu contemplo. Visão é algo semelhante ao olhar, mas há diferenças. Visão, eu vejo além do que os meus olhos físicos contemplam. Você já ouviu falar de pessoas visionárias? Pessoas visionárias, aqueles que anteveem alguma coisa, que eles conseguem já imaginar algo que está lá no futuro. São pessoas visionárias. Futuro no sentido de perspectiva. São pessoas visionárias. Não é quem adivinha o futuro. Isso não, pelo amor de Deus. Claro que não, né? Isso tem outro nome, né? E não é bênção. Fique você sabendo, tá bom? Então não tem visão, é alguém que antevê, alguém que percebe um mover. E a visão para nós que somos de Deus, a visão para nós que somos de Deus, vem dele. Vem dele. Você lembra o que Eliseu falou para o moço Geazi, lá em 2 Reis capítulo 6, versículo 17, Deus fala, Eliseu pede para Deus, abra a visão de Geazi, abra os olhos de Geazi para que ele tenha uma visão, que ele não só olhe, mas que ele tenha uma visão. Olha só, 2 Reis capítulo 6, versículo 17, e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Os olhos tem uma visão dada por Deus para os filhos de Deus. A visão vem de Deus para nós. Agora, os olhos, nós podemos apenas olhar e sem ter visão. A questão que são sinônimos, mas a visão depende do olhar. Dependendo de como eu olho as coisas, a minha visão lá na frente pode ser comprometida. O meu olhar, dependendo de como eu olho, o meu olhar vai startar algo. E eu posso, dependendo da forma que eu olho, conservar ou estragar até as promessas de Deus para a minha vida. O olhar é muito importante. A visão é muito importante. Ter a visão é muito importante. Mas o olhar é o princípio, é o fundamento. Se eu parto com um olhar errado, eu comprometo a visão. Se eu vou partir com um olhar errado, a visão lá na frente ela é comprometida. Você está entendendo? Que bom, como é bom pregar para gente inteligente, né? Como você aí na sua casa. Então o olhar é o início, o olhar é o início, o olhar é o início. E o olhar é meu, é natural, é físico, é humano. Eu que olho. Por isso que Deus fala que Caleb, ele tinha um outro espírito. E se você olhar no versículo 24, esse espírito é em E minúsculo. Ele tinha uma outra disposição, ele tinha um outro ânimo. Não tinha nada a ver com Deus. Esse espírito não é o espírito de Deus. É uma coisa que Caleb tinha. Era dele. Ele olhou e o espírito dele era diferente dos outros. Porque 10 daqueles espias, 12 foram. 10 voltaram com um relatório que você sabe. Um relatório amedrontando o povo. Porque eles olharam a mesma terra que Caleb olhou e que Josué olhou. A mesma terra que esses dois olharam, aqueles outros 10 também olharam. Mas eles voltaram com um relatório de medo, aqueles 10. Josué e Caleb voltaram com um relatório diferente. Você está entendendo? Você pode observar uma coisa e ter um olhar diferente para a mesma coisa.
Dois olhares diferentes para a mesma coisa. Ontem, eu estava repassando a minha mensagem. Ontem eu preguei aqui no culto dos jovens. Fui para casa e fui repassar a mensagem, preparar, terminar essa mensagem. E antes eu fui olhar as notícias. Peguei meu celular e entrei em 2 sites. No mesmo horário, exatamente às 10h50 da noite, eu fui entrar em 2 sites. E olha só que interessante. O primeiro site, a notícia principal, a manchete principal, falava isso, exatamente isso. Brasil passa Itália e Espanha em casos de Covid e tem mais de 15 mil mortes. Essa foi a primeira notícia, manchete desse site. E a segunda manchete desse mesmo site falava assim: foram registrados 816 novos óbitos nas últimas 24 horas. Então esse site, ele olhou para o cenário da Covid-19, do novo coronavírus, e trouxe uma visão, ele teve um olhar e trouxe essas manchetes, que o Brasil já tinha passado a Itália e a Espanha, e já tem mais de 15 mil mortes. E só nas últimas 24 horas, mais de 800 pessoas tinham morrido no Brasil. Aí eu abri um segundo site, e que estava olhando para o mesmo cenário, Covid-19, novo coronavírus. E agora as duas mensagens as duas manchetes principais desse segundo site. Primeira manchete dizia assim: mais de 1.600.000 pessoas estão curadas da Covid-19 no mundo. E o Brasil está em 7º lugar. E a segunda mensagem: França registra menos de 100 mortos nas últimas 24 horas. É o mesmo cenário. Eles estão olhando para o novo coronavírus, para a Covid-19. Um teve um olhar de falar que o Brasil já ultrapassou a Itália e a Espanha, e nas últimas 24 horas 800 mortos. O outro olhou para o mesmo cenário e falou: olha, mais de 1.600.000 pessoas estão curadas no mundo, e o Brasil é o 7º nessa escala de países que estão se dando bem em relação às pessoas curadas. E lá na França, onde estava com problema no passado, nas últimas 24 horas, apenas 100 pessoas morreram. Você está entendendo que é o mesmo cenário, mas estão com 2 olhares diferentes? Então, nós estamos vivendo, querido, num tempo, você sabe, num tempo de crise. E não é qualquer crise. É um cenário que não se via uma crise projetada tão grande desde a Segunda Guerra Mundial. O cenário é esse. Mas nós temos que tomar cuidado com o nosso olhar para esse cenário. Porque senão, dependendo do nosso olhar, esse olhar pode prejudicar a nossa visão. E eu quero compartilhar com você hoje 4 cuidados. Eu estou ouvindo muito a pastora Lídia pregar, estou com esse negócio. Vou te dar 3, vou te dar 4 princípios, né? A pastora Lídia que faz isso. Eu vou te dar 4 cuidados que você deve ter com o seu olhar nesse tempo. Principalmente nesse tempo. Olha só. Primeira coisa que você deve ter tomar cuidado. O seu olhar tem que ser um olhar ponderado, equilibrado, que demonstre sensatez. Você tem que ter esse olhar de ponderação. Se você olhar, Caleb, ele teve esse olhar. Se você olhar Números capítulo 14, você vai ver no versículo 6, Números 14, 6, fala assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão e reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel,
e dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Josué e Caleb, eles tiveram um olhar ponderado. Eles viram a terra, eles viram como a terra era boa, mas eles também observaram o povo. Ele falou assim: o povo de lá, o povo de lá. E como é que era o povo de lá? Aí você vai em Números 13, versículos 28 e 30, olha como é que era aquele povo. Quando eles falam do povo, Josué sabia exatamente como era, Caleb sabia como eles eram, e eles eram assim. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaques, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Josué e Caleb teve um olhar ponderado. Ele olhou a terra, ele olhou também o povo, que era forte, a cidade fortificada. E ele fala assim: mas se nós subirmos, nós venceremos. Nós vamos ter luta. Ninguém vence sem ter luta, ninguém vence sem ter disputa. Senão é WO, não é? Quem vence tem disputa ganha por WO. E aqui está: certamente nós venceremos. Esse é um tempo onde nós devemos ter um olhar ponderado. No caso daqueles dois sites, os dois estão corretos. Os dois trazem mensagens verdadeiras. Se nós observarmos somente o segundo site, a mensagem do segundo site, falando que 1.600.000 pessoas foram curadas já no mundo, que o Brasil é o 7º em número de curas, que a taxa de mortandade do Brasil é muito baixa, 59 pessoas por milhão de habitantes, é muito baixa, perto até da Alemanha, quase metade da Alemanha. Um pouco mais da metade da Alemanha aqui está recebendo joinha de tudo quanto é lugar, de como combateram lá o coronavírus. Se nós ficarmos apenas com essas notícias do segundo site, se nós colocarmos o nosso olhar apenas na notícia do segundo site, amanhã nós vamos sair daqui de forma displicente. Nós vamos sair amanhã passeando. Não vamos tomar todos os cuidados. Agora, se nós ficarmos apenas com a mensagem do primeiro, amanhã a gente não sai nem embrulhado em plástico bolha, de tanto medo que nós vamos ter. De tanto medo que nós vamos ter. As duas mensagens são faces de uma mesma moeda. Caleb, ele teve um olhar ponderado. Sim, é verdade. Nós vamos entrar lá, nós vamos lutar. É verdade, tem gigantes. O povo está morando exatamente onde vocês falaram. Nós vamos entrar. Nós sabemos o que nós vamos enfrentar. Eu não estou com um olhar descompensado. Esse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que ter um olhar muito bem compensado. Porque se nós não tivermos esse olhar que é meu, que é seu, não é Deus que nos dá. Não foi Deus que deu esse olhar para esses homens, nem para Caleb, nem para Josué. Era o olhar deles. E o relatório que eles trouxeram é verdadeiro. Assim como as notícias desses dois sites são verdadeiras. Mas nós temos que ter um olhar equilibrado, um olhar ponderado, sensato nesse tempo. E isso cabe a mim e a você. Cabe a mim e a você. Aqueles homens que temeram estavam mais para o site número 1 aí. 1.600.000 mortes. Só no Brasil mais de 800 mortes nas últimas 24 horas. Caleb não deu um impulso tão grande que caiu para o outro lado. Ele não minimizou. Ele não minimizou. Mas ele ponderou e foi sensato. Amém? Tenha um olhar ponderado, em nome de Jesus. Segunda coisa, você tem que tomar cuidado, porque
Nesses tempos, você tem que olhar para frente, não olhar para o passado. Cuidado para não ficar olhando para o passado. Cuidado para não ficar olhando no passado. Se você olhar esse povo, eles estavam olhando para o passado. Olha só, versículo 14, capítulo 14, versículo 1 a 4. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha só como é perigoso olhar. Aqueles 10 homens inflamaram o povo e fizeram com que o povo pensasse e ficasse olhando só para trás. Só para trás. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Vamos determinar aqui um chefe para que nos conduza até o Egito. Nesse tempo é o hoje e o futuro, querido. O passado não dá mais para voltar. Não adianta você ficar com esse sentimento saudosista. Tem gente que fica falando assim: esse mês eu vendi tanto, mês passado eu vendi 2x do que eu vendi esse mês. O ano passado, nessa época, minha empresa estava contratando. Hoje minha empresa está dispensando. É a realidade hoje, querido. Não tem como voltar para o passado. O passado ficou para trás. E se nós ficarmos olhando, se nós ficarmos só contemplando esse passado, nós vamos ficar com saudades de coisa que, pelo amor de Deus, que não volta mais. Os caras estavam falando: eu estou com saudade do pepino, estou com saudade da cebola lá do Egito. Era melhor quando nós éramos escravos lá no Egito do que estar aqui à frente da terra prometida. Cuidado, cuidado, porque seu olhar tem de ficar olhando para o passado, um passado que não volta mais. E aí vira aquele chororô, aquele mimimi. O cenário é esse. Não tem como você ir lá De Volta para o Futuro, né? Pegar lá aquele carrão, projetar e falar: volta para 2019, volta para 2018. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Para de olhar, para de ficar olhando para o passado. Porque assim como o passado pode, você ficar olhando para o passado, pode interferir na visão do seu futuro. Olha só, olha só. Olha só o que eles estão querendo voltar para a escravidão. Eles estão querendo voltar para a escravidão. Agora olha o olhar de Caleb e de Moisés e Arão e Josué. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha só a diferença. Olha só a diferença. Olha só a diferença. Josué e Caleb estão falando assim: o passado já foi, o passado já era, agora nós vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar o que tem para frente. Nós vamos enfrentar o que tem para frente. Tome cuidado nesse tempo. Tome cuidado com o seu olhar nesse tempo. Tem algo à sua frente para você enfrentar. E não é olhando para o passado que você vai conseguir enfrentar. É olhando para frente. Amém? Amém. Muito bem. Terceira coisa, você tem que tomar cuidado, porque o seu olhar determina o seu comportamento. O seu olhar
determina o seu comportamento. E eu estou falando de tudo que é nosso, é físico, é natural, meu e seu, que nós devemos ter. Não tem nada a ver com Deus. É um comportamento, é um ânimo, meu e seu. Amém? Cuidado, porque o seu olhar determina o seu comportamento. O olhar desse povo fez com que eles tivessem medo. O olhar de Josué e Caleb criou coragem neles. Eles estavam corajosos. Eles não estavam medrosos. Olharam a mesma circunstância, olharam a mesma terra, olharam os mesmos gigantes, olharam as mesmas cidades. Pelo que consta aqui, ninguém tinha problema de miopia. Ninguém tinha problema de enxergar. Voltaram com o relatório verdadeiro. Mas o olhar que teve Caleb e Josué os trouxe coragem. O olhar daqueles outros trouxe medo. Trouxe medo. Dependendo do seu olhar, será o seu ânimo. Como é que você está? Está corajoso ou está querendo dar seta para a direita? Dando seta para a direita, querendo parar? Não tem como parar, querido. Não tem como parar. Já pensou? Nós não estamos aí, nossa vida não é como se fosse um busão que chama lá, dá sinal e fala, eu quero parar. Cansei dessa viagem. Eu vou pegar o próximo. Eu vou pegar o próximo, ver se o próximo, a viagem é mais tranquila. Não tem próximo, querido, não tem como parar. Não tem como dar seta para a direita. É para frente. Animados, corajosos, não medrosos. Mas então cuide do seu olhar, cuide do seu olhar. Está cuidando do seu olhar? Pelo amor de Deus. Tanta coisa que fica chovendo aí nas redes sociais. Tanta coisa que você tem que filtrar. Você tem que dar como é que você está olhando para isso? Como é que isso está atingindo o seu coração? Quando você escuta, você coloca seus olhos só numa notícia pendendo para o negativo, seu coração vai ficar apertado, vai te causar medo. Agora olha só as boas notícias. Você sabe que ontem eu também estava vendo aí os noticiários. Um laboratório americano diz que descobriu um remédio que cura a Covid-19. Esse laboratório americano, 100% de eficácia, eles estão falando, em cima de um medicamento que em 4 dias cura pessoas com problemas aí, contaminadas por esse vírus. Claro que esse teste foi feito in vitro, agora vão passar para os testes dos humanos, mas meu Deus, é uma boa notícia. Tem empresas, um pool aí de empresas que trabalham com vacinas que já estão produzindo doses, porque estão crendo que essas doses, embora ainda em teste, são eficazes contra a Covid-19. São boas notícias. Agora é verdade, nosso país ontem, nas últimas 24 horas, contadas de ontem, tivemos 814 mortos. Sim, estamos com mais de 15 mil mortos. Mas o nosso olhar não pode nos causar medo. Dependendo de como nós olhamos, nós ficamos temerosos. Mas nós não somos desses, nós somos os esperançosos, os corajosos, que estão a fim de viver algo novo. Em nome de Jesus, assim como Josué e Caleb. Amém? Versículo 4. É a quarta coisa. Estou desde ontem com esse negócio de versículo 4, né? Quarto tópico aí, quarta característica, quarto cuidado que você deve ter em relação ao seu olhar. O seu olhar tem que estar atento às oportunidades. As oportunidades.
Porque não é porque há um tempo de crise que não tem oportunidade. E ali nós olhamos Caleb vendo uma oportunidade. E qual a oportunidade que estava à frente dele? Uma terra boa, que manava leite e mel. Uma oportunidade de viver algo que ele nunca viveu, que nem ele, nem ninguém tinha vivido ainda daquele povo. A liberdade, a ser dono de uma terra e ser livre. Pensa numa oportunidade. E aqueles outros 10 e a maioria do povo estava desperdiçando, não estava olhando para essa oportunidade, que estava bem à frente deles, estava muito na frente deles. Nesse tempo, você também deve ter o mesmo coração de Caleb em querer viver uma nova experiência, ter uma nova experiência. E você sabia que nesses tempos aparecem muitas oportunidades, não são para pessoas oportunistas, é diferente, aqueles que vão aproveitar aí, vender um respirador que custava poucos R$1.000, agora está mais de R$200.000. Um jaleco que custava poucos centavos até, agora está vivendo não sei quantas dezenas de reais. Isso são pessoas oportunistas, que não é o que o Senhor está falando. Oportunidade em lucrar com a desgraça dos outros não é isso. Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas há boas oportunidades que surgem na nossa mente e no coração. E Josué e Caleb estavam animados. Caleb estava animado, porque ele queria viver essa nova experiência de ser livre, de entrar numa terra e aquela terra ser dele. Ele não seria mais escravo. Ele estava diante de uma grande oportunidade. E olha, na Bíblia, a Bíblia está recheada de pessoas que aproveitaram oportunidades. Sabia? Davi, lembra de Davi? O exército estava vendo um grande gigante na frente. Davi, ele vê uma oportunidade. Inclusive ele fala, qual que é a recompensa para quem derrubar esse cabeçudo e grandão aí? O rei falou que será genro do rei, casará com a filha do rei. A casa dele, do vencedor, desse guerreiro, não terá isenção de impostos, não vai pagar IPTU, IPVA, vai estar tudo liberado, imposto de renda, está tudo liberado, ISS, COFINS, PIS, não vai pagar mais nada disso. E outra, vai receber uma bolada, vai receber uma boa grana, uma oportunidade. Davi viu. E Davi viu sim, ele enxergou, ele olhou para essa oportunidade, porque ele chega a perguntar, é isso mesmo que o rei falou? Aonde as pessoas falaram, é isso mesmo, é essa a oportunidade. Aquela mulher lá com fluxo de sangue, lembra? Tinha gasto toda a grana dela, tinha rodado todos os hospitais ali, todos os médicos ela visitou. Nenhum conseguiu curar aquela mulher. Uma mulher que há anos estava debilitada, fragilizada, física e emocionalmente. Sangrava diariamente. Ali ela viu uma oportunidade. Jesus estava passando. Tinha uma multidão, sim, tinha uma multidão ao redor dele. Mas ela viu uma oportunidade e falou assim, eu vou me lançar nessa oportunidade, porque se apenas eu tocar a orla da roupa dele, eu serei curada. O que aconteceu? Foi curada. Paulo, lá em Atos, está visitando Atenas, e de repente Paulo olha, observa um território extremamente idólatra. Tinha estátuas e deuses para tudo que é lado lá em Atenas.
O que Paulo observou? Uma grande oportunidade de pregar o Evangelho. E ele ia e pregava. Até algumas pessoas falaram assim: vamos ver o que esse tagarela está falando. Mas ali ele viu uma oportunidade. Ele observou, ele olhou e percebeu uma oportunidade. Dependendo, talvez você olhasse para isso e falasse: ai, que terrível, que opressão, aqui não vai dar nada, esse povo não quer nada com Deus. Paulo falou assim: eita, a Bíblia diz que o Espírito começou a se incomodar. Ele começou a se incomodar espiritualmente dentro dele. Ele falou assim: eu preciso pregar. Ele estava ali esperando. Se você olhar lá em Atos capítulo 17, ele estava esperando. Ele estava esperando um pessoal. Mas quando ele observou isso, ele falou assim: aqui está uma oportunidade, eu vou pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que muitos o seguiram, ouviram e creram. E Dionísio, um dos membros do Areópago, se converteu. Olha aí, um cenário, num primeiro olhar, não propício. Mas Paulo observou e viu ali uma oportunidade de ganhar pessoas para Jesus. O ladrão na cruz, lembra? Tinha dois, Jesus mais dois. Um deles viu o quê? Uma oportunidade de olhar para Jesus, reconhecê-lo. Ele reconheceu. E pendurado na cruz, você tem ideia de que a primeira pessoa que aproveitou a oportunidade de receber a graça foi um ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz. E o que Jesus vira e fala para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Enquanto o outro, do outro lado, estava olhando para Jesus também e não aproveitou. Você está entendendo? Você está entendendo? Cara, você não tem noção de quantos negócios bem-sucedidos começaram depois de uma grande crise. Eu fui pesquisar. Será que isso é coisa da minha cabeça? Isso é coisa da minha cabeça, né? Eu vou pesquisar. Sabia aquele creme de avelã que você gosta tanto? Não vou fazer propaganda. Começa com nu, termina com tela. Isso, né? Você é uma pessoa inteligente. Pegou rápido, né? Você acredita que ela começou porque depois da Segunda Guerra não tinha mais cacau no campo. Não tinha mais cacau. Não tinha como produzir chocolate. E aí um italiano espertão não, que teve um bom olhar, não é espertalhão, um cara que teve um bom olhar, ele falou: opa, eu vou fazer um creme de amêndoa. É amêndoa, né? É amêndoa. Creme de amêndoa, vou pôr um pouco, vou pôr açúcar e uma pitada de cacau. Pronto, nasceu esse doce aí que você paga uma grana. Bilhões de euros essa empresa fatura. Bilhões de euros só com esse produto. Nasceu depois da onde? Depois da Segunda Guerra, na escassez de um produto. Tem outro, quer ver? Banco imobiliário. Você joga aí na sua casa? Eu tenho lá em casa. Eu não, meus filhos têm. Você acredita que o banco imobiliário começou depois que a Bolsa de Nova York quebrou em 1929? Em 1929 a Bolsa de Nova York quebrou. Ninguém tinha mais dinheiro para comprar e vender imóvel nenhum. Aí uma pessoa teve uma ideia, olhou para aquele cenário e teve uma ideia: já que ninguém pode comprar e vender de verdade, eu vou bolar um jogo onde as pessoas vão se divertindo de uma forma lúdica, vão se divertir e vão comprar e vender. Cara, o banco imobiliário é um sucesso de venda. Eu tenho um comprado lá na minha casa que nós jogamos hoje. Isso aí foi inventado em 1929, depois de uma crise. Nescafé. Ideia brasileira. 1930. Eu estou falando porque eu estudei, não é que eu vivi isso não, viu? Eu sou bem depois dessas datas aí, antes que você fique fazendo gracinha comigo. 1930.
Ninguém comprava café. Começou a estocar, estragar. Começou a estocar, estragar. Um brasileiro apresentou um projeto para a Nestlé. Ei, vocês já fazem leite em pó. Por que será que a gente não consegue, de repente, fazer café em pó? Granulado. Para da mesma forma que a gente mexe a água e o leite, em pó vira leite, a gente podia granular o café e virar café. É uma coisa nova. Meu café não vai mais estragar, porque armazenado ali ele estraga, na saca ele estraga, mas granulado, industrializado, ele não estraga. Adivinha? A Nescafé hoje é a marca mais valorosa da Nestlé. Nasceu depois de onde? Adivinha? De uma crise. Depende do olhar. Nossa igreja. Quantas pessoas passavam pela nossa igreja antes de ter a porta fechada por conta da pandemia, semanalmente? 500 na semana, bem contadinho, contando com criança e tudo mais. Adivinha quantas pessoas estão assistindo os cultos online por semana? 6 a 7 mil pessoas por baixo. Ontem, eu estava falando com os irmãos, ontem tinha uma pessoa assistindo o culto lá do Afeganistão, conversando comigo lá do Afeganistão. Acho que viu esse barbão, falou, né? Acho que achei um dos meus lá no Brasil, lá do Afeganistão. E tá, se você olhar no meu Facebook, que eu abri uma sala de transmissão, está lá a conversa dele. Lançou palavras proféticas sobre a minha vida, sobre essa igreja, e eu recebi. Já estou pensando em mandar uns irmãos. Ele é tecladista, Serginho, ele é tecladista lá no Afeganistão. Quem sabe o Serginho faz o intercâmbio? Já vamos mandar, né? Não, Simone falou, pelo amor de Deus, Serginho não, né? Olha só, lá no Afeganistão, sem contar pessoas que semanalmente em Portugal, na Austrália, nos Estados Unidos, estão assistindo cultos da nossa igreja. Claro que nós não estamos confortáveis. Ai, que bênção, então vamos permanecer fechado. Não. Mas através desse momento tivemos que colocar esse projeto para sair. Tinha que ser o culto, não podia mais ficar sem o culto online. E aí, quantos milhares de pessoas. E quando eu estou falando de milhares de pessoas, não é uma pessoa, mas é uma casa. São 5, 6, 7 mil casas que nós estamos alcançando. 5, 6, 7 mil famílias por semana. Por semana. Olha só, nasceu da onde? De um negócio que estava ruim. E não vamos parar. Mesmo quando a porta abrir, continuaremos. Continuaremos. Gente, quantos projetos estão nascendo? Quantos projetos estão nascendo? Pessoas que estão investindo, empreendendo. De repente acha que é só para suprir uma necessidade temporária, mas de repente disso pode gerar uma grande coisa. Grande coisa. Você tem 4 lições de casa para fazer em relação ao seu olhar. Em relação ao seu olhar. Semana passada nós oramos ao Senhor para que Ele abrisse a nossa visão. Hoje nós vamos orar para mim e para você cuidar do nosso olhar. Amém, gente boa? Então venha cá, louvor, que nós vamos orar. Nós vamos orar, mas tem uma coisa importante que eu preciso falar para você. E essa é uma coisa que tem que ficar muito atento. Porque Josué, Números, lá em Números 14, Caleb, ele fala uma coisa interessante. Números 14, 8, ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra
onde manam leite e mel, e a dará a nós. Não adianta absolutamente nada do que eu falei. Você pode ter um olhar ponderado, você pode ter um olhar só para frente. Você deve guardar o seu olhar para que ele não interfira no seu ânimo e você tenha medo. Você pode estar com um olhar para as oportunidades e uma disposição para viver o novo. Mas se o Senhor não se agradar de você, querido, de nada vale isso, de nada vale isso. Caleb falou assim: se o Senhor se agradar de nós, acima de tudo isso que eu falei a respeito do seu olhar, olhe para a sua vida. Se tem alguma coisa que está desagradando o Senhor, é tempo de você se consertar, para que quando isso acabar, e vai acabar, a primeira coisa que Ele veja em você já hoje é uma alegria de contemplar a sua vida, que Ele se alegre de você. Amém? Fique em pé aí na sua casa, saia desse sofazão, o sofá não aguenta mais você. Primeira coisa que você vai fazer depois da pandemia, trocar o sofá porque ele já afundou, não é? Pelo amor de Deus, sai do sofá, fique em pé, por favor, eu quero orar com você e por você. Feche seus olhinhos aí, Pai. Nós estamos vivendo esse tempo que talvez nossos pais não viveram, talvez os nossos avós passaram por algo semelhante. É um tempo onde as coisas não estão fáceis, não estão fáceis. É um tempo de desafio, é um tempo de desafio. É aquele povo que Caleb e Josué faziam parte também, viveram tempos difíceis, mas diante de promessa. O que eles enfrentariam ali era luta. Eles estavam, sim, em direção a uma promessa, mas ali, aquela terra estava ocupada. Gigantes, exércitos, cidades fortificadas, um povo bem preparado, é o que eles iriam enfrentar. E quando eles olhavam para eles mesmos, eles viam apenas homens fazedores de tijolos, escravos, porque assim eles nasceram, assim eles permaneceram e assim eles estavam até pouco tempo atrás. Pai, nos ajude a ter um espírito diferente do que aqueles 10 homens tiveram. Nós queremos ter o mesmo ânimo, o mesmo espírito de Caleb. E um olhar, Pai, nós queremos cuidar do nosso olhar. Nós queremos cuidar do nosso olhar, que tem a ver com o físico, que tem a ver com o natural, que é nosso. Para que a nossa visão não seja prejudicada. Para que o nosso futuro não seja arranhado. A visão começa de um olhar. A visão, tudo começa com o nosso olhar. E se o nosso olhar for corrompido hoje, a visão lá na frente pode ser comprometida. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, hoje nós queremos ter um olhar ponderado, um olhar equilibrado, um olhar sensato. Nós não queremos mais ficar olhando para o passado. Já foi. O que passou, passou, não vai voltar. Nós queremos olhar para um futuro e para as perspectivas do futuro. E nós olhamos com um olhar de fé para o futuro. Nós queremos cuidar do nosso olhar, para que o olhar não venha trazer um medo para nós. Aqueles 10 homens voltaram com medo. Caleb e Josué voltaram com coragem. Voltaram com coragem. É essa coragem que nós estamos querendo ter, Senhor. Porque eu creio que grandes oportunidades
surgirão nesse tempo, Dê, Senhor, sabedoria para o seu povo. Dê ideias novas. Dê ideias novas para o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que começaram um pequeno empreendimento, pode ser pequeno, mas faça com que sonhem grande, sonhem grande, sonhem grande. Grandes empreendimentos que nós vemos hoje começaram muito pequeno, apenas com uma ideia. E depois de momentos de crise, abençoa o teu povo, Pai, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. E eu quero fazer algo profético com você aí na sua casa. Eu quero que você coloque as suas mãozinhas nos seus olhinhos. Coloque a sua mão nos teus olhos. E ora assim: Senhor meu Deus, eu quero consagrar os meus olhos ao Senhor. Unja os meus olhos, separem os meus olhos, para que eu possa ver aquilo que Caleb viu, que Josué viu. Eles não foram enganados, eles tiveram um olhar perfeito, eles trouxeram as circunstâncias perfeitas, descreveram exatamente aquele cenário, mas o olhar deles foi bom, foi bom, foi bom. Em nome de Jesus, os meus olhos são como os olhos de Josué e Caleb, de Josué e Caleb, de Josué e Caleb. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E coloca as mãos no seu coração agora e fala assim: Senhor meu Deus, e eu entendo que nada adianta eu ter essa postura física se primeiro o Senhor não se agradar de mim. Porque Caleb fala: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, alegra-te de mim, alegra-te de mim, alegra-te de mim, Senhor. Que a minha conduta, que o meu caminhar alegre o Senhor, que a minha vida traga alegria para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, amém e amém. E eu quero profetizar mais uma coisa sobre a sua vida, sobre a vida dos membros dessa igreja. Muitos testemunhos nós vamos ouvir de grandes coisas que estão chegando, de grandes coisas que estão chegando. Nós viveremos e nós testemunharemos para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Receba em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor.